Maravilha, né? Bora começar a nossa diversão. A gente estava falando sobre algoritmos de aprendizagem de máquina no Python e a gente viu que a aplicação é bem simples, né? O problema todo é você descobrir qual algoritmo que se encaixa melhor nos seus dados. É esse real o problema. A aplicação de rodar não é difícil. E depois fazer a limpeza dos dados, o trabalho de manipulação, preparação dos dados para ser executado. Depois desse passo, você entendeu qual é o melhor algoritmo, quando você roda, você vai ter métricas. E aí você vai verificar a assertividade do teu algoritmo de aprendizado em conseguir predizer alguma coisa. Quando você chega nesse ponto, você tem algumas métricas de avaliação que devem de ser observadas com carinho. E aí a gente vai estudando algumas métricas. E ao mesmo tempo, né, a gente vai vendo algumas técnicas de manipulação e mexer com os nossos data frames, que são os nossos conjuntos de dados do Pandas, no Python. Vamos começar então. A gente já tinha falado dessa imagem daqui, que é bem legal. Ela mostra o machine learning e a sua divisão, né? Que a gente tem a divisão do machine learning, o aprendizado de máquina supervisionado, não supervisionado e por reforço, supervisionado se dividindo em algoritmos de regressão e de classificação, não supervisionado em redução de dimensionalidade e clusterização. E depois a gente tem o aprendizado por reforço, que aí nós temos algumas técnicas, né, que podem ser aplicadas, né, de retrointroduzir o conhecimento adquirido. Vamos ver, a gente estava falando na última aula sobre o famoso dataset, né, o conjunto de dados da flor de íris. O conjunto de dados da flor de íris é bem bacana, ele mostra uma coleta de 150 medições, sendo que são 50 de cada espécie, ou seja, um total de 3 espécies, de flores de íris. E aí tem 3 espécies, que é a setosa, a versicolor e a virgínica. Esse conjunto é um dos mais famosos, um dos mais utilizados na introdução ao aprendizado de máquina, ao machine learning, né? E aí a gente fez uma rodada de testes, né? Esse aqui já é o nosso terceiro notebook com essas informações. A gente veio passo a passo para chegar nas execuções. Aqui tem uma descrição das bibliotecas que nós utilizamos. Nós utilizamos o Pandas para manipulação do conjunto de dados. O NumPy, que é uma ferramenta de manipulação de arrays, né? E o Panda nada mais é do que uma camada de abstração para esse NumPy, uma facilidade de utilização, né? Então fica bem legal fazer a utilização desses dois juntos. Muito provavelmente a gente precisa disso daqui para tirar uma coluna específica, para gerar um gráfico, alguma coisa. Então o NumPy vai ser utilizado para pegar algumas colunas do Pandas e manipulá-las de alguma forma. O Matplotlib, biblioteca de plotagem, o scikit-learn, que é a nossa caixa de ferramenta de aprendizado de máquina, de machine learning. Então, dentro dele tem 70 algoritmos, mais de 70 algoritmos de aprendizado de máquina. Depois a gente pode dar uma explanada aí em como ver todos, né, passar por isso daí. A gente viu que acessando o site, né, de cada um, tem aqui, eu deixei a referência, então, o do Pandas é pandas.pydata.org, numpy.org, matplotlib.org e o scikit-learn.org. Então, scikit-learn.org é o site oficial das documentações dessas bibliotecas do Python. A gente executou, né, a importação. NumPy tem o apelido NP, que a gente tinha comentado, Pandas PD, o matplotlib.plot, pyplot, ele tem o PLT como abreviação. E aí o scikit-learn, a gente foi importando algumas coisas. A primeira que a gente fez uma importação foi o Model Selection. O Model Selection, ele vai fazer, dele a gente vai querer importar o treino, teste, split, train, teste, split, que é o divisor em treino e teste, que é um dos primeiros passos muito importantes que a gente tem que fazer. E é importante já dividir os nossos dados logo no início em treino e teste. Por quê? Porque quando a gente divide em treino e teste, a gente vai aplicando tudo em um e outro, né, ao mesmo tempo,
você poderia imaginar, por que que eu já não faço tudo e depois eu divido? Porque se você fizer a divisão no início, você vai reduzir possibilidade de data lake, né? De dar alguns enviesamentos de dados desnecessários. E por conta disso, você cria uma assertividade melhor no resultado. A gente viu que tem a possibilidade de colocar um comandinho para importar a conexão do Google Drive, para que você possa armazenar o seu conteúdo na sua conta do Google Drive, também é muito bacana. A gente viu como ler um arquivo CSV, então a gente pegou um arquivo CSV, esse arquivo CSV tá bonitinho, todo certinho, lindo, maravilhoso, ele já vem com tudo no esquema, né? Então, se você der um read CSV e pegar e passar o caminho do arquivo, você já consegue importar e manipular ele direto. Ele já está totalmente formatado como deveria estar, né? Então, essa é a grande pegada desse cara daqui. E aí a gente tem a possibilidade de fazer o import de um arquivo CSV, não precisa estar necessariamente, né, na nossa máquina virtual aqui. Ele pode estar dentro de um endereço de um site, ele pode estar hospedado em um site. Então você pode passar um HTTPS, HTTP, para que você possa chegar até o seu arquivo destino também. E aí você vê que funciona exatamente do mesmo jeito. Eu peguei, fiz o download desse arquivo e disponibilizei para vocês o arquivo para que vocês pudessem fazer o teste, upando ele no seu drive e conectando aqui e manipulando, né? Mas tanto faz, um ou outro vai dar da mesma forma. A gente testou, né, a remoção de duplicatas, então a gente viu como que se dariam os testes de duplicatas. A gente deu uma lida sobre quais são os parâmetros. Depois a gente fez alguns testes, né, para verificar se eu pegar o drop duplicate, que tira os duplicados, e a gente mudando o keep, ele vai mudar qual ele vai pegar, então ou a primeira ocorrência ou a última ocorrência. A gente comentou sobre o esquema de divisão em treino e teste, o tal do split que a gente faz. A gente viu como fazer esse split, só mostrando aqui. Então, a gente tem lá a divisão do nosso treino e teste, a gente passa o nosso data frame, e aí a gente diz qual que é a proporção que a gente quer que seja o tamanho do teste, né? Então, no caso, eu digo que o teste eu quero que seja 0.2, ou seja, 20% dos meus dados. O random state é muito importante se você quiser criar uma reprodutibilidade. Então, quando a gente utiliza o random state, a gente está garantindo uma semente única de repetição, que ela é o zero. Toda vez que eu executar, ele vai ter a mesma divisão. Então, se a gente precisar fazer algum teste, a gente coloca um random state, e aí você pode distribuir para o outro colega lá ver, com aquele mesmo valor de random state, vocês vão acompanhar que ele vai separar da mesma forma os dados. Então, a aleatoriedade dele ainda vai existir, porém é uma aleatoriedade que tem uma reprodutibilidade, e você pode reproduzir. Então, vai ter exatamente as mesmas saídas, os mesmos itens selecionados. E aqui a gente viu, né? Ele seleciona realmente aleatório. Tanto é que o primeiro aqui é 137, não é mais o zero, né? Então, é bem bacana que você consegue visualizar essa separação aleatória. Mesma coisa com o teste, você verifica lá que ele começa no 114, né? E ele tem números totalmente aleatórios, bagunçados, e isso daí é o que a gente gostaria. A gente estava discutindo sobre como que a gente pode selecionar dados de uma coluna. Para selecionar um dado específico de uma coluna, deixa eu ver se a gente já fez aqui. Se você selecionar, você pode selecionar uma coluna direta. Então, somente isso daqui já seleciona uma coluna. Então, o que está selecionado aqui, né, sublinhado, o DF, entre colchetes, nome do campo, aspas, nome do campo, você seleciona aquele campo, aquela coluna. Tem a possibilidade de ser df.espécies. Quando eu faço um df.espécies, espécies, ela não pode conter caracteres especiais que incluem espaço. Ele consegue transformar isso daqui numa variável que a gente pode utilizar. Então, você tem essas duas formas de acesso.
A gente estava falando que, por exemplo, se eu quiser fazer uma filtragem, eu posso colocar o meu data frame e falar que o meu data frame, um determinado campo, é igual a um determinado valor. E além disso, eu posso pegar e selecionar um campo em específico. A gente fez alguns testes, né, de execução aqui para a gente ver como que ficaria. Então também é bacana. A escrita não é tão simplória, né? Ela é uma escrita que difere de muita coisa da linguagem Python. Ela é um pouco mais complexa, mas também não é nada absurdo. Dá para ser entendido tranquilamente. Nós temos possibilidade também de fazer pesquisas usando o query, né? Quando a gente usa lá a query para fazer pesquisas, a gente consegue fazer algumas pesquisas mais elaboradas. Se você tem facilidade com SQL, ele também aceita consultas com SQL. Então, você pode passar um select, por exemplo, né, para fazer a sua consulta e ele retorna o resultado da tua consulta, filtrando lá o teu data frame dessa forma. Então, a gente tem aplicado sempre ao treino e ao teste, foi o que eu tinha falado. Depois que a gente divide em treino e teste, a gente sempre tem que aplicar. O que eu faço no treino, eu tenho que fazer no teste. Fiz no treino, faço no teste. Treino, teste, toda vez vai ser esse processo. A gente viu que também a gente estava utilizando aqui o NumPy para poder utilizar o where, né? Que seria uma cláusula onde, né? Então, a gente está fazendo aqui um onde ele tem esse valor daqui, ele é um ternário, né? Onde espécie tem esse valor, eu atribuo 0. Aonde não for, eu atribuo 1. Literalmente um ternário. E o resultado disso daqui é um array, e esse array é reatribuído para cá. Então, fica legal que tem essa possibilidade. Isso aqui é um array, ele gera um NumPy array. Então, ele tem lá um ND array como resultado desse comando daqui que está selecionado, e isso daí eu atribuo para uma coluna. Então, eu atribuo para a coluna espécies novamente. Logo, eu estou fazendo aqui uma codificação da coluna. Eu estou transformando a coluna espécies, onde ela apresenta o valor versicolor, eu estou colocando 0. Aonde é virgínica, eu coloco 1. É isso daí que está sendo feito. Então, a gente está fazendo uma codificação. E qual que é a importância disso? Não dá para trabalhar com dados textuais. Então, versicolor é um texto. Não dá para trabalhar com texto. Já que não dá para trabalhar com texto, eu preciso converter esse cara para número. Os nossos algoritmos são baseados em estatística. Estatística é matemática, matemática lida com números, e é isso que a gente faz. A gente converte tudo que é escrito em texto, número. É tudo que é escrito, que é texto, em número. Nós fizemos então a nossa conversão, foi feita a conversão. Quando você roda, olha lá, você tem zeros e uns, né? Então fica 0 e 1 aqui como resultado, e não mais virgínica e versicolor, né? Aqui seria 1 virgínica, 0 versicolor, ele não tem mais isso, tá, né, codificado agora para a gente poder utilizar. Quando a gente tem algumas colunas que não são necessárias, que são colunas que a gente não vai utilizar, nós devemos fazer a exclusão dessas colunas. A gente deve remover as colunas que não são de necessidade de uso. Por quê? Porque elas vão atrapalhar. Elas não vão funcionar e não vão te ajudar em nada. Pelo contrário, vão dar erros e vão fazer com que talvez seu algoritmo nem funcione. Então, as colunas não utilizadas devem de ser retiradas. Nós temos o problema dos valores vazios, né, dos missings da vida. Quando a gente faz a importação, e aí nesse caso, óbvio, esse daqui é um caso clássico, né, o dataset da flor de íris, ele está todo bonitinho, todo certinho, não tem dados faltantes, está tudo da melhor forma possível. Quando a gente pega dados oriundos de fontes externas, que não temos o controle, é muito normal ter perda de dados. Eu lido com poluentes atmosféricos, né? Eu faço muito uso de poluentes atmosféricos, que são captados nas estações de coletas da CETESB, por exemplo, e aí as estações de coleta da CETESB, um belo de um dia, para de funcionar o negócio. E aí você tem lá várias medições falhas, né? Ele não conseguiu ler
ou o sensor falhou, ou não leu, não importa, né? O motivo não nos vem ao caso. Simplesmente o importante é entender que eu vou ter buracos. Quando nós temos essa possibilidade de ter valores vazios, a gente tem que tratar isso. Então, esses missing values, né, esses valores vazios, eles devem ser tratados. Para a gente poder tratar, a gente viu lá o ISNA, que aí o ISNA é uma das evoluções das bibliotecas, das funções do Pandas, que permite verificar se o valor é vazio. Se ele for vazio, ele vai trazer para a gente true, o valor está vazio. Senão, ele vai trazer falso. E ele pegou exatamente lá, ó, os mesmos campos e a mesma quantidade de linhas, né? A gente tem 150 no DF, que é o nosso total. Eu sei que esse cara não tem vazio, mas a gente vai executar. E aí a gente pode fazer isso aqui e rodar linha por linha, verificando, procurando onde tem um true. Ou a gente pode colocar aqui um ponto sum. Ele vai falar que essa coluna não tem nenhum valor vazio. Essa coluna também não, essa não e essa também não. Então, todas as colunas estão com valores, estão preenchidas. Então, a gente não tem valores vazios. Se a gente quiser fazer uma representação mais bonitinha, mais amigável, a gente pode colocar um to underline frame, to frame, e aí dá para fazer essa montagem, ele fica com uma carinha um pouco mais bonita. É só questão de exibição. Parafraseando meu querido Dionísio, isso é frufru. Nós temos também a transpilação, né, de variáveis categóricas. A gente pode fazer esse crosstab, né? Então você pega aqui, em uma determinada coluna, você tem lá os valores, e você faz com que esses valores de uma coluna se tornem colunas, né? Então a gente vai transformar os valores únicos de uma coluna em colunas. Então os valores da coluna PET se transformaram em novas colunas. De texto, a gente transformou em número. E isso daqui fica muito mais tranquilo para a gente lidar com algoritmos de machine learning, porque valores numéricos, né? Só lembrando qual que é o processo de separação, né? O que a gente já tinha feito. A gente inicialmente tinha separado os nossos dados em essa metade de cima treino, essa metade de baixo teste. Só que agora a gente precisa tirar a nossa variável objetivo do nosso conjunto de dados. Então, ela não pode participar. Quando eu mando um algoritmo de aprendizado de máquina aprender, eu não dou a resposta para ele, né? Então, eu tenho que separar. Eu vou passar esses dados e eu vou comparar se ele conseguiu chegar na resposta que eu esperava. Passo os dados, ele tem que chegar na resposta. Essa ideia daqui, como a gente tem duas categorias, 0 e 1, nós podemos usar, então, algoritmos de classificação. Então, esse valor, esse valor e esse valor eu classifico como 0. Esse valor, esse valor, esse valor eu classifico como 1. Esse valor, esse valor, esse valor eu classifico como 1. E aí, ele vai entendendo e vendo qual que é a regra para que eu, com dado esses valores na entrada, eu obtenha essa saída. E aí, ele vai obter, eu vou comparar, e ele vai ver o que é certo e o que é errado, e ele vai aprender quando que ele está certo e quando que ele está errado. A partir desse momento, a gente vai ter aqui, ó, a parte do teste também separada. Normalmente, o lado onde tem as nossas variáveis, todas menos o alvo, é chamado de x, e a nossa variável alvo é chamada de y, né? Se você for ver, depois eu vou mostrar de regressão linear, a fórmula da regressão linear deixa bem claro que é isso daí. A gente quer calcular o y e a gente tem os vários x, né? Os vários valores de x, x1, x2, x3, x, né? X quanto for lá. Então dá para a gente ver isso daqui. A gente executou aqui a separação, né? Então a gente usou o comando drop. Então a gente drop espécies e a gente mandou dropar todas as linhas que tem em espécie. A gente dropou. Com isso daí, traduzindo, a gente arrancou a coluna. Então a gente arrancou a coluna espécie. Esse cara daqui, ele está devolvendo tudo menos a coluna espécie. Então ele devolve
todas as colunas menos a coluna espécie. Então, em uma determinada linha, ele vai trazer todas as colunas menos a coluna espécie, e ele devolve isso daí para a gente. E aí a gente atribuiu para uma variável train x. E a gente agora quer pegar, isso daí não modificou o nosso train, isso daqui é um data frame, isso aqui também é um data frame, não modificou o train, a gente deu uma cópia disso, né? Uma cópia do treino sem a coluna espécies. E agora a gente vai pegar somente a coluna espécies e atribuir para o train y. Então a gente vai ter tanto o lado do x como o lado do y separado. Está feito aí, bonitinho, a gente separou. A gente faz isso para o treino, faz isso para o teste, separa, está tudo lindo. Executando o treino x, você vai ver que não existe mais a coluna espécie. A coluna espécie foi retirada aqui por conta do drop, ele devolveu todas as colunas, aí ele pegou linha a linha e nessa linha ele extirpou o valor da espécie, é isso daí o objetivo, né? E aí para ver aqui o train y, né, você vai ver que é 1, 0, 1, 1, 0, que é exatamente os valores da coluna espécies, a gente separou. Agora a gente vai brincar um pouquinho de ver aqui os algoritmos. Eu separei aqui 6 algoritmos e eu adicionei mais um depois só para a gente ver o que acontece, porque esse é um problema de classificação, ou é 0 ou é 1. Então a gente tem aqui algoritmos de classificação. A gente tem 2 algoritmos de classificação linear, então regressão logística, análise linear do discriminante, 2 algoritmos lineares, 2 algoritmos lineares complexos, que é a árvore de decisão e os vizinhos mais próximos, e aí depois 2 não lineares, né, que é o Support Vector Machine e o Random Forest. Então a gente tem aí um total de 6 algoritmos de Machine Learning, mas todos esses daqui são de classificação. Só para lembrar, treino, né, to fit é treinar, né, então fit é treino. Eu adicionei, né, aqui, para um caso de teste, que eu acho que é interessante, eu adicionei o regressão linear. A regressão linear é um caso de regressão. Ele vai dar um valor numérico entre 0 e 1. É um valor numérico. Então, com a regressão, ele vai não me dar 0 e não me dar 1. Ele vai me dar um valor numérico entre 0 e 1. Se ele acertar, né, o ideal, ou ele vai tender muito a 0, ou ele vai tender muito a 1, né, que é esse o objetivo. Então, a ideia da regressão aqui é mostrar que esses dados, por termos como variáveis alvo valores 0 e 1, a gente pode usar classificação, faz sentido, ou é de uma espécie ou é de outra, ou a gente pode usar regressão. Ele está mais tendencioso a ser de uma espécie do que ser de outra, né? Então ele está mais próximo de 1 e esse está mais próximo de 0. Então a gente consegue ver com regressão. E aí fazer uma fórmula de regressão para entender isso daí. E aí eu queria testar, né? Já que estou passando 6 modelos para executar, a gente viu aqui, é o nome do modelo de Machine Learning, e aí a gente tem que passar alguns parâmetros em alguns casos, em outros não há necessidade. A grande maioria, quando a gente faz a primeira execução, você abre e fecha parênteses. Então é o nome do nosso algoritmo, abre e fecha parênteses. Primeiro é Logistic Regression, o que eu adicionei, né, o Linear Regression. A gente tem Linear Discriminant Analysis, depois o Decision Tree Classifier, o K-Neighborhood Classifier, o SVC, que é o Support Vector Machine de classificação, e o Random Forest Classifier. Então são os algoritmos de classificação, tirando esse, que é de regressão, né? Então todos eles têm um método fit. Então tem um fit, pode ver que todos eles têm um fit, e aí eu passo os meus dados de treino. Então eu passo as minhas variáveis e o que teria que dar de resultado. Eu estou treinando ele. Então eu falo para ele, ó, com esses dados tem que dar isso daqui. Então, dada essa entrada,
essa é a saída esperada. Então, o X é a minha entrada dada, o Y é a saída esperada. O único que eu tive que dar uma pesquisada em colocar algumas variáveis foi a regressão logística. Mas aí foi repito, que foi uma googlada, né? Que eu fui lá, dei uma googlada, achei, experimentei, rodou. Se tira isso aqui, dá alguns pau estranhos, mas é só por conta disso. E aí a gente ajusta os hiperparâmetros, né? Que a gente tem lá, que normalmente, depois de um primeiro passo, começa-se a ter a necessidade de ajustar. Se o teu modelo não está dando muito bom, pode ser os seus dados, ou pode ser esses ajustes desses parâmetros que podem ser colocados aqui entre os parênteses, né, que estão abertos, que abriu e fechou aqui, né, que a gente tem, mas a gente não colocou nada. Dado o treinamento, agora o nosso algoritmo, os nossos algoritmos já foram treinados, todos eles, a gente tem que verificar, beleza, eu treinei, e agora, José, né, o que eu faço? Eu tenho que verificar se o treino foi efetivo. Qual que é o objetivo, então? Verificar se o que eu tinha previsto está sendo previsto. Então, eu separei em treino e teste justamente por conta disso. Agora, eu vou passar para o lado do treino, ele foi treinado aqui com a parte do treino, eu vou testar também com X. Só que o teste com X, ele não precisa do Y, né? Não deveria precisar do Y. A gente vai passar o Y porque a gente tem por objetivo descobrir se o que a gente está testando, se está sendo, né, verdadeiro, se está dando certo. E aí a gente está analisando, fazendo um score, vendo se ele está acertando direito. Esse score, a tradução dele pode ser dado por acurácia, né? Então, eu estou em modelos de classificação. Isso daqui não é válido, eu fiz aqui para regressão linear, eu só queria ver se ele consegue calcular o score. Consegue calcular o score, mas para modelos de regressão, a gente trabalha com outras métricas que a gente vai falar, que é o R quadrado, ele é uma métrica mais aceitável, com erro. E aí a gente trabalha com erro médio, né? E aí a gente vai ver lá que tem vários tipos de erro, mas aí a gente tem um erro específico que a gente trabalha, mas pode ver outros, né? Então, para algoritmos de classificação, a gente vai ver a acurácia, que é o score, que é a pontuação. Tanto é que você pode notar que, por ser um algoritmo de regressão, e eu estou jogando uma análise de classificação, deu ruim, deu 0,75. A cada 100 vezes, ele acerta somente 75, então não está muito bom. Os outros ficaram excepcionalmente bons. O caso específico da flor de íris, ela é muito tendenciosa a gente conseguir acertar, porque os dados são muito preparados, elas têm características muito claras, e a gente viu isso daí, né? Essas características bem distintas nos gráficos que a gente viu nas aulas anteriores. Então, por conta disso, a gente tem esses problemas. Quando a gente está lidando com algoritmos de classificação, a gente pode trabalhar em cima de uma matriz de confusão. Porque a matriz de confusão tem os verdadeiros positivos com os falsos positivos, os falsos negativos e os verdadeiros negativos. Esse cara era para acontecer e eu acertei. Aqui não era para acontecer e eu disse que ia acontecer, né? Então é um falso positivo. Eu disse que aconteceria, a minha predição disse que aconteceria, mas na verdade não era para ter acontecido. Eu tenho aqui o falso negativo, que não era verdadeiro, mas eu predisse como negativo, como falso, né? E eu tenho o verdadeiro negativo, que não era para acontecer e eu não disse que não aconteceria, né? Disse que não aconteceria. E aí a gente tem lá esses caras, né? True positive, false positive, false negative e true negative. Esses caras aqui têm algumas fórmulas matemáticas, e não são só essas, é uma infinidade, muita fórmula mesmo. Você pode calcular a acurácia ele vai somar esses dois daqui, então vai somar os acertos e vai dividir pela soma de todo mundo. Então, a acurácia é a soma dos acertos
dividido por todo mundo. Então, ele vai pegar o TP mais o FP, o FN mais o TN, somar tudo, e isso daqui vai ser a parte da divisão da soma do que deu certo. Se você tem valores aqui, você começa a diminuir esse cara, e ele vai começando a deixar de ser 1, né? Ele vai ficando menor, e aí diminui a assertividade. E aí a gente tem a precisão e recall, né? Quando você necessita, o recall é a sensibilidade. O sensível vai fazer com que ele tenha a influência, né, do true positive mais o false negativo. Então ele tem a influência desse cara daqui. Então são os acertos, né? A influência dele é que você tenha a menor quantidade de falsos negativos possíveis. Já a precisão, ele quer que você tenha a menor quantidade de falsos positivos. E aí a gente vai discutir, né, nessa aula e nas próximas, a gente vai discutir algumas aplicações. Mostrando aqui, tem um plot confusion matrix, que é a importação dada para poder imprimir essa matriz de confusão. Então, nós conseguimos ver aqui, aqui é 0, era para ser falso, e aqui era 0, então é o falso positivo, olha lá. Então, nesse cara daqui é o verdadeiro, nesse cara daqui é o predito. Isso aqui era o real, era para dar falso, e ele disse falso. Então, 0, 0, foram 12. Então, era para dar 0, e ele conseguiu dizer que deu 0. Então, tiveram 12. Não houve nenhum que ele tinha que era para dar 1, e ele disse que deu 0. Mas para dar, deixa ele logar, desculpa, para dar aqui 6, está indicando que a resposta, né, real era 1, e ele conseguiu predizer 1, ele conseguiu fazer isso. Nós temos aqui, eu rodei para o KNN, o KNN foi o que deu 0,94, por isso que ele tem esse 1 aqui, ó. Esse 1zinho daqui quer dizer então que era para ter dado resposta falsa, mas ele predisse como 1, ele predisse como verdadeiro. Então era para dar vergínica, ele deu versicolor. Era isso daí que aconteceu. Nós temos a curva ROC, que a gente já comentou. A curva ROC aqui, ela tem que dar isso daqui como ideal, né? Então esse seria o ideal, que ela sobe bastante. O caso da flor de íris, a curva ROC sempre dá muito bom, ela sempre tende a 1. Mas existem outras métricas que eu vou mostrar para vocês, e aí a gente vai ver que essa curva ela não ficou tão aqui, né? Ficou um canto. Então vamos ver agora os novos dados. Deixa eu só logar na minha conta. Autenticou. Só conectar aqui, beleza. Vamos começar agora a falar sobre a previsão de empréstimos. Também é um dataset famoso, né? Eu peguei esses datasets famosos para a gente poder experimentar, ter a mesma experiência que os outros aí fazem em cursos de fora, né? Eu acho bem bacana a gente ter essa reprodutibilidade. Eu tenho aqui alguns que não são tão famosos que eu peguei para a gente também poder fazer algumas experimentações. O não famoso eu quero mais para manipular os dados, os famosões para rodar os algoritmos de aprendizagem de máquina, que aí você tem comparação, porque alguém já fez e alguém vai dizer que o melhor algoritmo é esse ou é aquele, e aí a gente pode comprovar isso daí pesquisando, né? Aqui então começa a previsão de empréstimos, né? A empresa deseja automatizar o processo de elegibilidade do empréstimo em tempo real, com base nos detalhes do cliente fornecidos durante o preenchimento do formulário de inscrição online. Esses detalhes são gênero, estado civil, educação, número de dependentes, renda, valor do empréstimo, histórico de crédito e algumas outras métricas que eles vão passar, alguns outros valores que eles vão passar. Dadas essas informações, temos que prever se eles pagarão o empréstimo ou não. E aí, para a gente começar esse trabalho, né, foram feitas as importações do NumPy, do Pandas, do Matplotlib e do Scikit-Learn. A gente fez lá o Model Selection, a gente tem um monte, então lá o Model Selection,
E aí agora nós vamos fazer também da regressão logística, da árvore de decisão, também de classificação, os vizinhos mais próximos de classificação, o análise de discriminante linear, florestas aleatórias, o Support Vector Machine, máquinas de vetor de suporte, parte de métricas. A gente vai imprimir a matriz de confusão, a gente vai ter aqui o Precision Score, Recall Score. Agora, a gente vai ter o cálculo da precisão e da sensibilidade. Então, a gente vai fazer o cálculo do Precision e do Recall, além de simplesmente calcular a acurácia. E aí, a gente vai ter aqui a plotagem da curva ROC, né? Então, o LOAM, só para introduzir, é empréstimo, né? E aqui eu já deixei o link da onde está aonde tem disponível esse arquivo CSV. Então vamos começar a nossa brincadeira. Eu vou importar as bibliotecas para a gente poder trabalhar, bibliotecas importadas. Vou importar agora o meu arquivo CSV, que está disponível nesse site, e vou mostrar o meu data frame. Quando eu faço isso daqui, ele vai mostrar, se forem muitos registros, os 5 primeiros, uma reticências, 5 últimos. Ele vai mostrar o head e o tail, padrão, né? Que é de 5 elementos. Então, ele mostrou aqui os 5 primeiros e os 5 últimos. A gente tem um total de 614 linhas, divididas em 13 colunas. Vendo aqui as colunas que nós temos aqui o loan ID, que é o empréstimo, o sexo, se é casado, o número de dependentes, o grau de educação, se está empregado, se é self-employment, né? Se é um autônomo, acho que é essa a tradução, melhor a tradução, né? O aplicante incoming, que é o quanto que quer, e o compliance incoming, cadê a barrinha para rolar? Deixa eu tirar só um pouquinho o zoom, porque eu acho que vai ficar mais fácil para eu poder rolar, senão eu tenho que ficar rodando embaixo. Olha lá, a quantidade de empréstimo, se ele tem histórico de crédito, né? Qual que é o histórico de crédito dele, se ele mora numa propriedade urbana ou rural, ou se tem uma propriedade urbana ou rural, eu tenho que pegar melhor lá esse dataset para ver, né? E se foi concedido ou não o empréstimo. E aí aqui, se foi concedido yes, se não foi concedido é no. Então a gente tem aqui um yes e um no, que indicam se o empréstimo é concedido ou não. E o que a gente quer fazer? A gente quer calcular, com base nessas informações, essa coluna daqui. O primeiro problema que vocês já devem de ter percebido, né? Eu não sei se vocês notaram, mas a gente tem um NaN. Aqueles que programam um pouquinho já vão manjar que NaN é um valor vazio, né? Not a number. Não é um número. Null não é um número, é vazio. Ele não consegue representar. Esse cara daqui provavelmente tem valores vazios. É legal, então, que a gente vai pegar um primeiro dataset com valores vazios. Uma segunda informação. Eu não consigo contar o sexo, masculino ou feminino. Para mim, isso daí não dá. Male ou female não dá para fazer nada, porque é texto, tenho que transformar. Married, yes ou no, também tenho que transformar. Número de dependentes, eu tenho um problema. É uma coluna que ela engana a gente, porque a gente acha que ela é uma coluna numérica, mas eu tenho um 3 mais. Então, tem 3 ou mais filhos. Então, esse 3 mais, ele quebra a gente de uma forma absurda. Porque quando você não observa ele, se você tivesse, por exemplo, vendo só um trecho dos dados, ele poderia não aparecer. Ele não aparecendo, voilá, você não vai saber que isso daqui se torna uma coluna caractere, não uma coluna numérica. O nível de graduação, ou ele é graduado ou não graduado, formado ou não formado, né? E aí também no ou yes, e aí os valores numéricos. E aí a gente começa a ver que esse daqui tem bastante coisa para ser trabalhada, para que a gente dê início ao processo de execução, para depois a gente verificar se ficou legal ou não. Então, é o processo, né? A gente tem que ir devagar fazendo essa coletagem daí, né? A primeira coisa, né? Vamos executar agora um LOAN status, que é exatamente
a última coluna que indica se foi dado empréstimo ou não, ali teoricamente é yes ou no. Mas será que não tem uma outra variável? Então a gente vai dar um drop duplicate somente para ver o tipo de valores, né? Então tire os valores. Olha lá, só existe a ocorrência de yes e no, não existe outra ocorrência. Então nessa coluna não temos valores vazios, não temos um maybe, né? Então não tem um, foi dado um empréstimo? Talvez, né? Então ou deu ou não deu empréstimo. Isso daí é legal, já facilita a nossa vida. E não tem nada que vá atrapalhar, essa daqui está completa. Só que a gente pode dar uma olhada aqui, executando o comando value count, que ele vai contar aí a quantidade de valores, e aí a gente pode dar uma olhada para ver como que estão divididos, né? Nós temos um total de 614 linhas, das quais 422 tiveram empréstimos e 192 não tiveram empréstimos. Parece bobeira você querer saber isso daqui, né? Mas é importante você entender que essa métrica de ver o value count do loan é importante. Porque se a gente tivesse, por exemplo, a grande maioria deu empréstimo, né? Aqui a gente tem, podemos dizer aqui que a gente tem 2/3 e 1/3, né? 600 está mais ou menos dividido dessa forma, 2/3 e 1/3. Tá bom, não é tão ruim, mas se tivesse muito desproporcional, isso daqui já iria inviabilizar os nossos estudos. Por que iria inviabilizar? Por exemplo, se eu tivesse 90% dos meus casos, concedendo empréstimo, se eu criar um algoritmo de machine learning, de aprendizagem de máquina, a probabilidade dele conceder empréstimos é muito grande. Ele vai ser assim, são raros os casos onde ele não concederá empréstimos. Então você acabou vendo uma das possibilidades de enviesamento. Então do viés, né? Então o enviesamento é você criar um algoritmo tendencioso. Ele tem tendência a dar empréstimos para as pessoas, mesmo que o perfil dela não indicasse. Por quê? Quando eu treinei, eu tinha uma massa de dados que dava empréstimo muito grande e uma massa que dava, né, que negava o empréstimo muito pequena. Então, é importante olhar isso aqui. 2/3, 1/3, tá legal, não tá ruim não. Então, tá uma coisa bacana aqui. Se eu tivesse uma discrepância muito grande nessa proporção, aí seria ruim. Aí a gente teria enviesamento com certeza. E aí não ficaria legal o nosso algoritmo de predição. Continuando, a gente pode fazer aqui uma conversão, né? Uma codificação. Aonde é Y, eu vou colocar 1, conceder um empréstimo, ou 0, não concedeu empréstimo. Rodando esse cara, a gente separou, né, fez essa conversão, rodando aqui. Se a gente olhar a última coluna agora, olha lá a última coluna, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, não está mais Y e não está mais N. Isso daí facilita a vida. Isso é importante, a gente fez uma codificação, né? A gente transformou isso daí. Teremos que fazer mais disso daí. Agora vamos fazer a separação, antes da gente sair fazendo transformações nos nossos dados, vamos separar em treino e teste. Estou colocando aqui para separar 20%, beleza? Pode ser 30%? Pode ser 30%. A nossa massa de dados daria para isso daí tranquilo. Estou selecionando 20% para teste, sobra então 80% para treino. Fazendo aqui a separação, olhando os dados de treino, nós temos agora um total de 491 linhas foram selecionadas para o nosso treino e nós tivemos 123 linhas selecionadas para teste. Você pode ver que existe aqui uma ordem toda bagunçada, que é esse o objetivo, para que não tenha o enviesamento, né?
Se você percebeu isso daqui, joia, maravilha. Nós podemos, por exemplo, vou colocar aqui uma célula de código nova, a gente pode, por exemplo, verificar se aquela proporcionalidade dos dados ainda estão boas, né? Dos dados de resultado. Agora, eu não posso mais aplicar sobre o DF, porque eu criei um novo data frame chamado train, e esse cara, sim, eu posso aplicar lá o espécies, né, plural, ponto, value, counts. Se eu fizer isso daqui, cadê que eu errei? Errou, espécies, ou espécie. Não, desculpa, espécie, é loan status, né? Estou confundindo os data frames. Viciado lá na flor de lis. Olha só aqui que legal. A gente tem 130 e 160, 330 e 160. Você nota que existe uma proporcionalidade, né? Então aqui daria mais ou menos, ele manteve a proporção de 2/3 para 1, né? E 1/3 para 0, né? O yes, o 1 e o 0. Então, essa proporcionalidade é interessante. E a gente viu que não teve problema, ele não pegou muito mais de um e pouco do outro, deixando uma discrepância muito grande. Podemos testar também para o teste, né? Verificar aqui o teste. Executando para o teste, olha lá, 90 e 33. Né? A gente tem lá uma proporcionalidade interessante aí. Tá bacana, não tá tão ruim assim. Então a gente tá com uma proporção bacana. Nós devemos retirar as colunas que não vamos utilizar. Então, para retirar as colunas que não vamos utilizar, a gente vai ter que pensar em fazer umas separações. A primeira coluna que eu vou falar que realmente não há ideia de utilização é esse loan ID. O loan ID, o código do empréstimo, não faz sentido, que é um LP, isso daqui deve ser um código único, né? E aí ele não colabora em nada, não vai servir de nada. Como é um identificador único, não vai fazer diferença para a gente. Logo, a gente vai fazer um drop. Então, se eu executar um train.drop esse cara, ele vai resultar, ele resultou na exibição de todas as colunas, menos a coluna loan. E lembrando, eu estou tirando com 1, para tirar esses elementos da linha. De cada linha, eu tirei o elemento. Se você executar, isso daqui é importante, eu vou mostrar agora o train. Ó, o train, executar o train. Você vai ver que o loan continua lá. Ele não foi excluído. Então, o drop, ele devolve uma exibição sem o loan ID, né? Sem o que eu coloco aqui. Maravilha, então, a gente sabe que ele continua lá dentro. Para que ele possa, né, ser removido de fato, a gente tem que reatribuir isso daí para dentro do próprio train. Existe também a possibilidade de utilizar o inplace, porque o inplace por padrão é falso. E aí o inplace, se você utilizar ele, né, colocando o inplace igual a true, ele não precisa ser reatribuído. Eu vou fazer em um dos dois, só para a gente ver a diferença. Eu vou deixar, por exemplo, no de baixo, eu vou colocar aqui, ó, vírgula, inplace igual a true. Beleza? Esse inplace, ele faz a modificação dentro do próprio teste e não retorna nada. Então, rodando isso daqui, ele rodou, tanto é que o último comando não nos devolveu nada. Se a gente executar separado o train, você vai ver que ele não tem mais o loan ID, e se a gente executar o teste, também não terá mais o loan ID. Qualquer uma das duas formas totalmente possível de ser utilizado. Nós devemos tratar agora os valores vazios, né?
Os valores vazios são algo extremamente complicado, porque esses valores vazios atrapalham os nossos algoritmos. Eles não se dão bem com esses valores vazios. A gente tem que ou arrancar ou preencher. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para testar um valor vazio é utilizar aquele comandinho lá do Pandas, o isNA. E aí a gente vai passar, por exemplo, o nosso train, que é a nossa base de treino. Rodando esse cara, ele vai montar isso daqui gigante. É muito insano a gente querer olhar 400 linhas, 491 linhas por 12 colunas, verificando aonde é e aonde não é vazio, né? Isso daqui é ruim, não é legal, não dá para fazer assim. Então a gente vai colocar um ponto santo, vamos deixar mais bonitinho para a gente ver. Então, só para deixar mais bonitinho, olha só, o Gander tem lá 12, o Meredith tem 3, o Dependentes tem 15, Education, todos estão preenchidos, Self-Employment 28 vazios, o Applicant e Incoming tem 0, o outro também tem 0, o outro tem 20, aqui ó, 41, Credit History 41, então tem muito dado vazio aqui. Então a gente consegue ver essas colunas, né, cada uma dessas colunas, quantos dados vazios há em cada uma delas. De curiosidade, vamos dar uma olhada no teste, vamos ver o teste. Olha lá, o teste ele é bem menor mesmo. Mas assim, nossa, quase não tem, mas tem ainda. Isso aqui é interessante porque, mesmo você imaginando que 9 é pouco, você tem que imaginar que esse 9 está sendo, significativo em 20% dos dados. Se a gente pegar aqui o Credit History, ele é representativo em 80% dos dados. Só um minutinho, pessoal. Desculpa, gente. Voltando então, o que acontece, né? Nós temos então a possibilidade de ver a proporcionalidade de 9 dentro do universo de discurso dele, que é 20% dos dados, e o 41 dentro do universo de discurso dele, que é 80% dos dados, né? Então a gente pode verificar se isso realmente é significativo ou não. E aí a gente pode ver, parece que é pequeno, mas de repente pode ser mais significativo. Fazer um cálculozinho matemático a gente vê. Mas existem algumas formas de limpar. O primeiro, né, a primeira técnica, quando a gente tem dados faltantes, é você limpar. Eu acho, e aí é um acho mesmo, né? Olha só, nós temos 41 registros que estão vazios. Nós temos 491, eu acho que não é tão significativo. Então eu posso tirar todos os registros que estão com o crédito, né, o histórico de crédito em branco. Vamos ver se vai afetar, né, de alguma forma muito brava, né, muito forte. Novamente a gente tem aqui train.dropNA. Lembra que a gente verificou se era NA, né, um valor vazio? Agora a gente tem o dropNA. O drop sozinho apaga uma coluna, o dropNA apaga os valores vazios. Nesse caso em específico, eu estou falando para ele quando que eu devo apagar, né? Quando acontecer qualquer ocorrência de um valor vazio, você deve de apagar. Novamente, a gente tem a possibilidade, olha lá, de utilizar o in-place. Então, eu tenho a possibilidade de utilizar o in-place aqui também. Só para deixar registrado para vocês esta possibilidade, eu vou fazendo de cima, só para não ficar achando que só no teste que eu tenho que fazer, né? O train, eu vou colocar aqui um vírgula, in place, igual a
true. Maravilha, olha lá, o inplace ficou igual a true. Perfeito, funcionou. Se eu rodar isso daqui, olha só que bonitinho. Rodou, e agora, né? Vamos lembrar quantos registros a gente tinha. 491 e o outro, cadê? 123. Agora, nós temos de 491, a gente ficou com 315 valores. Então, não é só aqueles 41, poderia ser, apareceu 41 nessa linha, só que na outra linha tem um valor vazio e nesse está preenchido. Então, ele sumiu também. Então, a gente perdeu bastante. A gente perdeu aí mais de 100 registros, né? Então, de 491, a gente foi para 375. Se a gente fizer um count também, né? Desculpa, eu não falei da função count, ela conta a quantidade de elementos lá de cada um, né? Olha lá, nós também agora ficamos com 105, era 190 ou 123? Cadê? Tá aqui em cima, 123. Esse não foi tanto, foi bem pequeno, né? A gente teve aí de 123, caiu para 105. Então tá bom a quantidade. Então a gente tem aí que, eu acho que essa proporção de quantidade de elementos está boa, ainda é uma boa quantidade para treinar, né? A gente está aí com quase, dá uns 4/3, né? 4/5, né? 4/5, 4/5 e 1/5 aqui dos dados, né? Ficou na proporção de 80%, 20%, continuou na proporção. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma função do Pandas chamada getDummies. O getDummies, ele vai fazer literalmente essa transformação para a gente. Então, quando você estava imaginando que essa transformação seria algo extremamente complexo e difícil de ser feito, olha que legal que é o getDummies, né? Você vai colocar lá o treino, recebe o pandas.getDummies de treinos, e eu estou passando quais as colunas que eu quero transformar de categóricas para numéricas. Então, a gente vai transformar uma coluna de categórica para numérica para quais são? Gender, Merit, Education, Self-Employment, Property Area e Dependents. Lembra que o dependente é aquele 3+, né? 3+. É necessário converter. Depois eu vou mostrar um comandinho que... vou mostrar ele agora, né? Antes de chegar nesse momento, vou mostrar quais colunas e por que foram selecionadas. Vou pegar aqui o train. Na verdade, eu vou fazer com o DF, que é o original lá, o data frame. Ponto. Nós temos alguns comandos. Um comando legal tem o info. O info, ele vai mostrar pra gente, ele é bonitinho, né? O info é legal. Ele vai falar aqui, ó, a quantidade de valores nulos, então ele vai falar os campos na determinada ordem, a quantidade de valores que estão preenchidos, do total que nós temos. Então, nós temos aqui contagem, e ele vai mostrar o data type, né? O tipo do dado. Quando é object, você tem que entender que object é uma referência a uma classe que não é numérica, ou seja, o object ou ele é número ou ele é data, ou é número, ou é data, ou é object, né? Como número a gente tem int, float, a gente tem o datetime para data, e o resto a gente tem o object, né? Que nos resulta nisso aqui. Eu não lembro se booleano tem o bool, alguma coisa, sinceramente. É difícil ter uma coluna booleana, né, de dados. A gente faz a conversão depois, né? Não sei, é uma boa pergunta. Eu fiquei agora na curiosidade. Eu não lembro de dado com um data frame que tinha uma coluna booleana. Estranho. Agora que eu percebi que eu nunca mexi com isso na vida. Mas ele mostra várias informações relevantes, né? Ele falou que isso daqui é uma classe data frame, ele falou que tem 64 entradas, que vai de 0 a 64
614, que vai de 0 a 613, um total de 13 colunas, está lá todas bonitinhas. Quais os tipos de dados presentes nesse data frame? Nós temos float, int e object, sendo que são 4 colunas com float, 2 colunas com int e 7 com object. Esse conjunto de dados, o DF, ele ocupa 62.5K de memória. Ele está ocupando isso daí de memória. Então, são informações legais. Então, isso daqui é uma informação muito útil. Então, o info nos dá as informações de colunas object. Se você for ver bem, ó, vou selecionar aqui, o Loan a gente tirou. Então, Loan ID não existe mais. Mas o Gender, Married, Dependents, Education e Self-Employed são exatamente os que estão aqui. E a gente colocou também esse outro, que é o Property Area, que está aqui, o Property Area. Está aqui o Property Area. Bonitinho. Os outros que já são números, a gente não precisa fazer a conversão de categórica para numérica. Por quê? Porque já é numérica. Então, a gente não precisa converter. Então, rodando esse conjunto de dados, note, isso daqui, o colunas, a gente passa, se tiver mais de uma coluna que você queira converter, você tem que passar em formato de lista, beleza? Se tiver mais de uma coluna, tem que passar em formato de lista, logo tem o colchetes, né? Então, bonitinho. Rodando esse cara, ele já fez a separação, e agora, vamos ver o que aconteceu. Rodando. Olha só. A gente tem lá, ele arrancou aquelas colunas, ficou o low status, aí ele começou. O Gender, ele tinha dois valores, né? Olha lá, o Gender tinha o female e o male. E aí ele vai criar uma coluna, Gender underline female, Gender underline male. E ele vai fazer married no, married yes. E aí ele vai fazer a codificação, education graduate, education not graduate. Self-employment no, self-employment yes, property area rural, property area semi-urban e urban. Dependentes 0, 1, 2, 3 mais. E ele converteu aquelas colunas que eram categóricas em colunas numéricas. E agora nós podemos trabalhar. E isso daqui que eu aposto que se você pensou em fazer isso daqui na mão, é trabalhoso pra caramba. Talvez você tenha facilidade de fazer isso daqui no Excel ou qualquer outra planilha eletrônica, né? Você tem essa possibilidade. E aí nós temos como resultado justamente essas colunas codificadas em 0 e 1. Lembrando que 0 é a não ocorrência nessa coluna do valor no. O 1 é a ocorrência do valor yes. O 1 aqui é a ocorrência do valor graduado. O 1 é a ocorrência do valor não graduado. Então, ó, aqui tem o não graduado. E é isso daí, que é exatamente o exemplo que nós colocamos aqui, né? Sempre. Então, gato, tem a coluna gato. Se o valor é gato, ele coloca 1 aqui na coluna que é gato. E resto, ele vai colocar 0, né? Então, foi exatamente o que o getDummies faz. Então, o comando getDummies serve para transformar variáveis categóricas em variáveis numéricas. A mesma coisa aqui para o teste, para a gente ver. E aí, pode ocorrer um probleminha. Vamos supor que nos dados de teste, os dados que a gente selecionou de teste, que ele não tenha, por exemplo, pessoas do sexo feminino. Se não tiver pessoas do sexo feminino, ele não vai ter essa coluna. E isso daí é um detalhe importante que a gente tem que ver. No caso aqui a gente teve 21 colunas, e aqui a gente teve 21 colunas. Deu certo a mesma quantidade de colunas. Perfeito. Esse daqui não deu problema. Mas pode ocorrer, e aí a gente vai ter que ajustar, adicionando, mesmo que seja vazia, a coluna aqui para a gente poder testar. Ou ainda, arrancando essa coluna do que estiver sobrando. Aonde a coluna tiver, você arranca ela, se ela não for
tão significativa, né? Agora que a gente já fez a conversão das nossas variáveis, a gente tem que separar as nossas variáveis alvo das nossas variáveis de entrada, né? Então, separar a target das features, que é aquele esquema que a gente tinha comentado, né? Então, a gente tem lá um drop, e o drop vai tirar exatamente uma coluna, e ele vai devolver essa coluna, e essa coluna a gente vai atribuir para o train X, um novo data frame que vai ter somente o valor aqui. A mesma coisa a gente vai fazer agora vai ter todos os valores menos o Loan, né? Status. E nesse daqui, somente a coluna Loan Status. Executando esse cara para o treino, ele fez a separação, executando para o teste, beleza, e vendo agora a diferença, né? Nós tiramos agora a coluna, então o Loan estava aqui entre Credit History e Gender Female, ele não está mais, e também a gente vai ver que sobrou somente uma coluna aqui, olha lá, bonitinha, a coluna Train Y está somente com os dados do Loan Status, do status do empréstimo. Isso daqui, vocês viram que a gente já fez alguma coisinha a mais, né? Uma transformação de variáveis categóricas para variáveis numéricas, a gente já removeu uma coluna, a gente removeu coluna, fez transformação de dados categóricos para numéricos, e o que mais? A gente limpou valores missing, né? Valores vazios, então a gente removeu valores vazios, então a gente já fez vários processos de limpeza de dados, né? Agora, com os nossos dados mais limpinhos, nós podemos executar os nossos algoritmos, né? Então, eu vou executar lá os nossos algoritmos de aprendizado de máquina, regressão logística, análise de discriminante linear, árvore de decisão, vizinhos mais próximos, vetor de suporte, máquina de vetor de suporte, florestas aleatórias, né? Então, deixei os seis algoritmos. Novamente, estou utilizando aquela mesma métrica que a gente já tinha utilizado, vou iniciar o processo de treino, eu vou treinar agora os meus algoritmos, e a gente já conversou, que é o nome do algoritmo, às vezes a gente modifica alguns hiperparâmetros, ponto fit, passo minhas entradas e o que é o objetivo para treinar, então a gente está treinando, então dado essa entrada, eu espero essa saída, dado uma entrada, eu espero uma saída, vou mandar ele treinar. Rodando, você vai ver que o processo é extremamente rápido, já executou, então ele já treinou 6 algoritmos, a quantidade de dados era pequena, então não demora muito o processo de treino, né? Maravilha. Voltando novamente, mais uma vez, lá na matriz de confusão. Essa matriz de confusão, a gente tinha utilizado a acurácia, que é somar o que ele acerta, dividido por todo o conjunto de dados nosso, né? O que ele acertou com o que ele errou, né? Então, a gente tem 2 tipos de erro aqui que a gente vai trabalhar. Vamos ver, então, agora, como que ficou a acurácia do nosso empréstimo. Só para lembrar, nós temos erro do tipo 1, que também é um outro nome para os falsos positivos. Então, o erro do tipo 1 é baseado nos falsos positivos. E aí, qual que é o objetivo, né? O falso positivo, dar empréstimo para quem não paga. E o falso negativo é não emprestar para quem paga. Então, a gente tem lá o erro tipo 2, é o falso negativo, não emprestar para quem paga. Vamos entender isso daí, que é o ponto importante, né? Vamos entender agora. Eu pego lá, com base no preenchimento do formulário, eu vou e acho que o cara, que eu devo de emprestar dinheiro para ele, e realmente o algoritmo também acha isso daí. Então, o algoritmo acha que eu devo de emprestar, e realmente eu tinha que emprestar. Que a gente tem os dados já de verdade se foi feito empréstimo. Beleza, esse daí é o verdadeiro positivo. Era para fazer um empréstimo, e beleza, eu emprestei. O algoritmo, ele achou que não era para fazer o empréstimo, e eu realmente não emprestei para ele, feito a minha análise lá, que esse aqui é o verdadeiro negativo. Então, são os acertos nossos, né? Só que tem casos aonde
o meu algoritmo acha que ele deveria emprestar dinheiro, mas na verdade eu não emprestei. E tem casos aonde o meu algoritmo acha que não deveria haver empréstimo e eu fui lá e emprestei. E aí, agora vem aquela brincadeira que eu falei para vocês. A acurácia, ela é uma boa métrica, mas será que ela é a melhor métrica para o meu tipo de problema? Eu tenho que analisar isso daí. Vamos entender agora. Eu pego uma pessoa que eu não deveria emprestar dinheiro. Ela é uma má pagadora, ela fica devendo. Então, eu não deveria emprestar. Aqui, ó. Eu não deveria emprestar dinheiro. E eu empresto dinheiro para ela. Qual que é a consequência? Ela não me paga. Então, eu não deveria ter emprestado e o algoritmo falou que empresta sim, vai lá, confia, tenha fé. E essa pessoa, qual que é a consequência? Ela pode não me pagar, porque ela é uma má pagadora, de alguma forma, né? Ou ela está com as suas características que induzem a gente chegar a essa conclusão. Agora, imagina o segundo caso. Eu empresto dinheiro para essa pessoa, eu posso emprestar dinheiro para essa pessoa, eu tenho condição de emprestar dinheiro para essa pessoa, porque tudo dela está ok, só que o meu algoritmo de machine learning diz que não é para emprestar. Então eu deixei de emprestar para essa pessoa. O que é mais problemático nesse caso? Eu emprestar para alguém e esse alguém não me pagar, que é o erro de tipo 1, ou eu deixar de emprestar para alguém que poderia me pagar, que é o erro de tipo 2. Nesse caso, Cristóvão, eu acho, minha opinião, que se eu deixar de emprestar para uma pessoa que me pagaria, eu estou deixando de ganhar dinheiro. É essa a minha opinião. Mas, se eu emprestar para alguém e esse alguém não me pagar, eu estou perdendo dinheiro, porque eu tirei capital meu e eu passei para a pessoa. Então eu tive prejuízo. Então, na minha concepção, para o caso de análise de empréstimo, o erro do tipo 1 é mais significativo do que o erro de tipo 2. Então, o erro de tipo 1, na minha opinião, é mais significativo porque ele gera prejuízo. O tipo 2, ele não gera lucro. Não gerar lucro quer dizer que você não está tendo prejuízo, você só não está ganhando, mas você não está perdendo. O erro do tipo 1, nesse caso, vai me gerar perda de dinheiro. Por quê? Eu tirei dinheiro que era meu e eu emprestei para a pessoa e a pessoa não me pagou. Isso daí, para mim, eu acho que é mais complicado. Na minha análise, eu tô analisando. Sei lá como que isso aqui é na cabeça de um analista de crédito, né? Obviamente, eu vou entender que a gente tem que... O nosso objetivo como analistas de dados e não de crédito, né, é a gente minimizar os erros de tipo 1 e de tipo 2, mas sempre tentando deixar o que gera prejuízo, no nosso caso específico desse problema, nesse caso, esse daqui gera prejuízo. Se eu tiver que optar entre qual dos dois eu vou favorecer, eu vou favorecer o que vai minimizar o prejuízo. Então, eu minimizo as minhas perdas. Diga, Vitor. Mas você, tipo, se você favorecesse o erro do tipo 2, você não estaria também já, de certa forma, impedindo o erro do tipo 1? Você sabendo as pessoas que podem te pagar e favorecendo elas, você não estaria diminuindo o risco das pessoas que não podem te pagar, já que você reconheceu quem pode te pagar? Entendeu? Depende. Então, eu entendi, mas depende. Se você foca em minimizar o erro de tipo 2, só que o erro de tipo 1 é alto, você vai ter prejuízo. Entendeu? Pode ser que você minimizando isso daqui, ou seja, fazendo empréstimo para as pessoas, a quantidade de empréstimo que você faz aqui não vai pagar o teu prejuízo que você está tendo aqui. Então, é isso que eu estou falando.
Esse cara daqui, eu deixo de ganhar. Deixar de ganhar não é ter prejuízo. Eu estou com 0. Eu não ganhei. Continuo com 0. Esse caso daqui, eu estou com 1.000. Eu emprestei 500. Eu fiquei com 500 de 1.000 que eu tinha e não recebi 500 de volta. Entendeu? Então aqui eu sou negativado. Meu saldo como empresa diminui. Então aqui eu estou tendo prejuízo se o cara não paga. Se eu não consigo novos clientes, eu entendo como é complicado, mas eu não vou ter lucro. Então ele vai manter na mesma. Então o meu objetivo maior, se eu tiver que optar, eu vou optar por diminuir coisas que me gerem prejuízo. Nesse problema em específico. Se eu tiver que optar por qual dos dois eu vou ter que minimizar, eu minimizo o que me gera prejuízo, que é claro. Porque aí, se eu estou deixando de ganhar, é uma coisa. Aqui, eu estou perdendo dinheiro. Então, eu vou fazer a diminuição da perda do meu dinheiro. E aqui eu deixo de ganhar, quer dizer, eu não estou ganhando, não estou lucrando, mas eu não estou perdendo. Então, aqui eu estou ficando tete a tete, estou ficando no 0 a 0. Esse aqui eu estou ficando negativo. Então, por isso que, na minha opinião, focar em diminuir a precisão, né? Ou seja, aumentar a assertividade dela, deixar ela mais próximo de 1 é melhor. Erros de tipo 1, no caso específico do empréstimo, eu acho que eles são piores, financeiramente falando. Minha opinião, mas é só por conta disso. Mas eu entendi o que você falou, eu entendo sim. Por isso que eu falei que muito provavelmente você tem que focar em negar empréstimos para quem é mal pagador, e tentar maximizar, aumentar, né, emprestar dinheiro para quem o algoritmo está dizendo que não, mas você emprestaria. Talvez esse caso daqui a gente deveria tratar com uma avaliação extra, entendeu? Então você fazer novas perguntas, obter novas informações para verificar se o crédito é válido hoje. Eu ouvi, aproveitando, eu ouvi na rádio esses dias de manhã, acho que não é propaganda de nenhuma financeira, pelo amor de Deus, é só uma curiosidade que eu achei legal. Eu acho que foi no programa esqueci o nome do cara, como é? O Orville. Estava zapeando e eu ouvi lá, o cara da Omni, eu acho que é Omni Financeira, ele disse que a análise de crédito é feita na hora aqui em Guaratinguetá, que aí você faz isso daí, então ele passa algumas informações, existe uma liberação lá de consulta, eles têm acesso a algumas bases, eles conseguem consultar, e aí ele consegue mostrar se deve ou não fazer empréstimo para aquela pessoa, qual que é a probabilidade daquela pessoa pagar, né? E aí deixa de ser de classificação para de regressão. Se é a probabilidade dele pagar, se torna regressão. Se é empresta ou não empresta, é classificação, né? É isso daí. Faz sabe o que me sentido? lembrou? Diga. Me lembrou, não sei se você viu, mas teve um print rolando no Facebook, o cara que pegou um empréstimo de 5 mil do Nubank, daí ele apostou no Flamengo, ele falou, se eu ganhar, eu vou ganhar uns 9 mil, né? Mas se eu perder, meu nome tá no Serasa. Daí o Flamengo perdeu e o cara abriu uma vaquinha pros caras ajudar ele. Só que daí os caras, boa sorte aí, mandando só R$ 1 pro cara. Eu nem mandava, não. Se ele Aposto, ganhasse, jogo ele de não ia azar ajudar lá ninguém. dele. Exato, ele não ia me ajudar. Então, eu provavelmente não ajudaria ele, não. Eu não aposto em nada, porque eu não aposto dinheiro, eu confio mais no trabalho, entendeu? Eu prefiro apostar no meu trabalho. Então, eu aposto em estudar, trabalhar. É sério, isso daí não é. É minha concepção. Você pode ver que eu não faço aposta, não compro telecena, não compro. Como é esse dedo? Vale Cap, né? Vale Cap. Não faço jogo em cena, loto, nada. Jogo do bicho, esquece, cara, nada disso. Eu prefiro trabalhar. Eu vou lá, faço um serviço para alguém, prefiro ganhar dinheiro dessa forma. Eu acho que é mais certeza eu ganhar dinheiro assim, pelo meu esforço. Opinião minha, opinião minha. E bem feito o flamenguista aí que foi apostado. Bem feito, foi apostado, dançou. Vai continuando, né? Legal saber desse negócio. Eu não sabia não. Vamos lá. Para eu poder fazer o cálculo do erro do tipo 1, eu vou usar aqui o Precision Score.
Para fazer o cálculo do erro tipo 2, eu vou usar o recall score, que foram aquelas duas importações novas que a gente fez lá no começo do nosso programa, né? Executando isso daqui para a gente ver, cadê? Eu acho que está aqui para baixo. Vou gerar aqui a matriz de confusão para a gente ver, né? Plotando a matriz de confusão. Deixa ele gerar a matriz de confusão. Gerou. Nós temos aqui, ó, para o erro do tipo 1, a gente tem que lembrar, ó, a gente vai pegar o TP dividir pelo TP mais o FP. Então, vai ser 73 dividido por 73 mais 15. Então, é 73 dividido por 73 mais 15. Então, a gente vai analisar isso daqui e, com base nisso, a gente vai ter o precision, que é o valor que a gente quer. Para fazer o recall ele é o TP dividido pelo TP mais o FN. Então, a gente vai pegar aqui o 73 dividido pelo 73 mais o 3. Então, ou é assim ou é assim. Então, precisão está aqui, o recall está aqui. Executando os testes, né, para a gente ver, eu vou calcular a acurácia para a gente ver, né, primeiro que é o score, que é o mais comum que a gente conhece. Eu vou lá executar o score. Executada aqui as acurácias. Nesse caso, olha que legal, a acurácia não foi muito boa, mas eu tenho aqui 82, se arredondar esse cara dá 83, esse aqui também dá uns 82, 83, 84, né? 63, esses dois, 72, 78. Esses dois daqui, que é a regressão logística e análise de discriminante, eles tiveram uma melhor acurácia. Logo, eles tiveram esse cara daqui melhor. Mas, será que são os melhores algoritmos para minimizar ou maximizar a precisão, que é diminuir o erro de tipo 1, né? Maximizando a precisão, eu diminuindo o erro de tipo 1? A gente pode continuar os nossos estudos, né? Eu estou colocando aqui, para montar um dicionário, né? Então, aqui eu coloquei acurácia, precision, recall, e aí montei um dicionário, tá lá os valores. Então, para cada valor eu tenho uma lista, tá vendo aqui uma lista, ó, a declaração de uma lista, para cada valor uma declaração de lista, e aí agora eu vou conseguir transformar isso daqui, né, em um data frame. Eu estou passando os nomes do meu data frame, e aqui vai ser os índices que a gente tem. Então, rodando isso daqui, no final eu vou exibir, e ele vai ficar sendo exibido em forma de tabela. É só uma ferramenta que eu posso transformar um dictionary, né, um dicionário, em um data frame. Então, eu fiz a transformação, que fica mais fácil da gente ver. Vamos lá, então. O que eu tinha falado para vocês é o seguinte: qual que é o melhor algoritmo para o problema do empréstimo? Para o problema do empréstimo, eu iria de análise de discriminante se eu olhasse a acurácia, porque deu 0,83. Quanto mais próximo de 1, melhor. O vizinhos mais próximos, eu acho que não seria o... Opa, faltou um N. Os vizinhos mais próximos, eu acho que não seria o melhor algoritmo, porque deu 63. Tá, mas analisando o nosso problema, a gente chegou à conclusão que é mais interessante a gente olhar a especificidade, a precisão, do que a sensibilidade, o recall. Então, minha análise, ela tem que ser mais precisa, né? Mais específica. Então, eu não vou mais olhar nesse momento a acurácia, eu vou olhar aqui a precisão. Quando eu olho a precisão, olha só que interessante, esse cara ainda continua sendo joia, ele é o melhor dos nossos algoritmos, só que notem que esse daqui quase que não teve modificação na precisão dele, melhorou um pouquinho a precisão para acurácia, melhorou pouco. Então, a análise, a regressão logística não teve uma melhora significativa, mas olha aqui que legal, de 63 foi para 77, fazendo a análise aqui da precisão. De 63 dos vizinhos mais próximos foi para 72,
Esse, o Support Vector Machine não melhorou, de 78 para 83 melhorou um pouquinho. Só que, se você pegar e for pela ideia, voltando aqui, né? For pela ideia agora do erro tipo 2, ou seja, eu quero minimizar o não emprestar dinheiro para quem eu acho que eu deveria emprestar. Então, quando eu foco nisso daqui, eu devo de utilizar o recall. Olha o recall, como que está gritante a diferença dele. O recall, você fala assim, ah lá, análise de discriminante. Mas o Support Vector Machine acertou mais quando é a questão de sensibilidade de recall. Viu? O algoritmo, que ele era mediano tanto na acurácia como na precisão, ele foi melhor no recall. Então, se o teu foco é o recall, você deveria usar o Support Vector Machine e não a análise de discriminante. Olha como muda o negócio, né? Então, você vai mudar o algoritmo com base na métrica que você tem. Então, você pode trocar por causa disso. Como o nosso caso, a gente decidiu e a gente optou por utilizar a precisão, eu acho que o análise de discriminantes linear é o melhor algoritmo para poder acertar, né, se eu devo de emprestar dinheiro para uma pessoa, minimizando os erros de tipo 1, ou seja, eu emprestar dinheiro para uma pessoa má pagadora, né? Então, se você tem por objetivo minimizar isso, use o análise de discriminante. Se você ainda precisar cruzar, você usa os dois com o melhor, né? Então, se você quiser cruzar o Precision com o Recall, você usa o melhor de Precision e o melhor de Recall e você mostra, né, o cruzamento desses dados para ver aquilo que você achar melhor na exibição vai ser mais interessante. Vou mostrar agora a curva ROC, né? Que a curva ROC, ela mostra se os nossos dados, realmente, se as nossas análises estão boas. Eu coloquei aqui de todos, para a gente ver. Poderia fazer de um por um, para a gente ver a curva ROC, mas ele vai colorir, né? Ele plota, então ele vai colorir, vai dar para a gente ver uma diferencinha bacana. Vamos dar uma olhada nesse cara. Ele está gerando, pá, olha aqui que legal. A nossa curva ROC, ela teve alguns algoritmos que foram melhores do que outros. Nós tivemos aqui, ó, esse verdinho, ele ficou positivo e ele tem um zero, uma área debaixo da curva de 0,59, um AUC, né? O AUC de 0,59. Não é bom, está muito próximo de 50, que é aqui, né? Então ficou ruim. O KNN ficou com 0,49, então ele é esse vermelhinho embarrigado para baixo aqui, então ele não é bom, porque ele está abaixo, né? Ele está embarrigado, então quando ele está embarrigado, não é bom. Ele tem que ficar, né, o cotovelo aqui, tem que ficar para cima. É essa a ideia. O Support Vector Machine. E aí, se você tivesse alguma dúvida, olha só, para utilizar um algoritmo, eu ficaria na dúvida do análise de discriminantes e regressão logística. Como a gente viu que o análise de discriminante é bom, eu optaria pelo análise de discriminante aqui, ó. Por quê? Quando você cai nessa medida do Support Vector Machine por Recall, a área debaixo da curva é 0,43, então não é bom para a gente, né? Então, não é legal a área debaixo da curva ser 0,43. Então, mesmo ele tendo 1 lá no recall, ele não seria uma boa métrica, estatisticamente falando, optaria realmente pelo análise de discriminante aqui, porque vai ser o algoritmo que vai matar a pau e vai ser o mais efetivo para a gente. Então, nesse caso específico, a gente cruzou várias métricas de classificação para a gente chegar a determinar qual que foi o melhor algoritmo, quem conseguiu prever de melhor forma, mesmo tendo dados que nos assustam, né? Porque você olha para um lado, você fala assim, esse aqui foi melhor se eu fizer recall. E, na verdade, com a área debaixo da curva de 0,43 e esse aqui de 0,80, obviamente o de 0,97 aqui vai ser o melhor do que o de 1. Então, a gente tem essa ideia importante de analisar. Ficou a dica aí.
Intervalinho, uma paradinha, depois a gente volta.